Vamos então agora abrir aqui uma fase de debates que eu sugeria que se calhar tivéssemos 3 intervenções. Sim. Força, depois já temos aqui 2 pessoas inscritas. Bem, são muitas perguntas. Vamos sobretudo na área política que tem defendido a semana de 4 dias, é sobretudo por questões sociais, porque vamos ser mais felizes, e tem o aspecto social da libertação da mulher, ou contribuir para, e no movimento feminista fala-se na semana de 4 dias, por 2 razões, onde os vinham os benefícios. O primeiro é que o segundo turno em casa depois põe as mulheres no mercado de trabalho em desvantagem, porque não ficam se há reuniões tarde ou se têm de sair cedo e, portanto, são prejudicadas no mundo do trabalho, e ao reduzir para 4 dias, é por isso que em muitos países europeus o trabalho em part-time, que significa trabalhar 80%, normalmente 4 dias com corte salarial, é muito maior para as mulheres. Por exemplo, na Holanda, quase 80% das mulheres trabalham a tempo parcial, 80%. No Reino Unido também é quase 50% ou 40% a 50%, e significa que ficam em desvantagem no mercado de trabalho. Quando passam a part-time, depois não há promoções, as promoções dentro da empresa exatamente não passam as FIAs, porque são as pessoas que passam a part-time, normalmente é essa a penalidade que têm. E então, por um lado, vai pôr mais pé de igualdade no trabalho e vai dar mais tempo ao homem para contribuir para casa. Dar mais tempo não significa que vá pôr mais tempo na família, mas vai dar mais tempo. E a partir daí a mudança cultural está fora do âmbito da semana de 4 dias. Mas, pelo menos dentro do movimento feminista, existe esse argumento. E, aliás, o capítulo que eu acho que é o mais bonito e que eu gosto mais do livro é o capítulo 18, e é só focado na questão do género e aborda exatamente todos estes problemas que são. E não eu acho que é exatamente por isso, esse quase desespero de chegar a casa e depois descansar ao fim de semana, mas não fazer nada só para ter energias para a segunda-feira. Eu acho que o interesse da semana de 4 dias que eu vejo vem muito mais do lado das mulheres do que do lado dos homens. Há um aspecto de género que é chave, e eu acho que vem exatamente do facto das horas de trabalho. Não é só as horas de trabalho na empresa, é depois tudo o que vem, depois. Quanto à questão da produtividade dos salários, isto de facto é verdadeiro para Portugal. Esta ideia de que, quando vemos o aumento da produtividade, houve uma certa período na história que os salários acompanham a produtividade, mas nos Estados Unidos, tal como recentemente em Portugal, a partir dos anos 80 começam a divergir. Ou seja, há aumentos de produtividade que não se estão a traduzir num aumento de salários. Isto não é só em Portugal, acontece nos Estados Unidos desde os anos 80. Há muitas justificações, a questão da automatização, de haver mais maquinaria, a perda de poder dos sindicatos, o aumento do poder de mercado das empresas. Existem várias justificações, mas isto é verdade. É verdade. E, no contexto do livro, um dos argumentos é que a semana de 4 dias vai contribuir para o aumento dos salários. Isto parece estranho à partida, porque a própria discussão da semana de 4 dias muitas vezes põe-se tem de haver corte ou não de salários, mas a questão é, os salários, ou pelo menos é assim que os economistas, e eu sou economista, e defino-me como economista mainstream, convencional, acreditam no poder. Há 2 visões. Uma é sobre o mercado. E o mercado é a oferta e a procura. E, ao reduzirmos a jornada de trabalho, reduzimos as horas reduzir a oferta de trabalho na economia, e eu argumento que vai haver aumento da procura, porque vai haver aumento da procura pelas indústrias de lazer, nos hotéis, no turismo, no entretenimento, e vai haver aumento aumento de procura por causa do aumento da produtividade.
E desse balanço de forças vai haver pressão para o aumento sustentado dos salários. Isto aconteceu nos Estados Unidos na década de 40, 50 e 60, depois de passarem de 6 para 5. Estas décadas os salários cresceram a 30% à década, o salário real. Nos outros anos e depois, cresceram a 10%. Também na China, dos anos 70 até 95, os salários reais cresciam a 0,1% ao ano, ou seja, nada. E era por isso que é a visão do trabalho chinês barato. Desde 1900, a implementação, a mudança de 6 para 5, e eles continuam a trabalhar, e muitos trabalham 6 dias, mas a mudança, este início do processo foi em 95. De 98 a 2010, os dados oficiais dizem que aumentava a 14% ao ano o salário real. Os salários reais, 14% ao ano. Isto é duplicar o salário cada 6 ou 7 anos. E não foi com uma perda do poder económico da China, antes pelo contrário. E o que é que aconteceu? Aumentou, construíram parques temáticos, o turismo interno explodiu na China. É o maior mercado de turismo interno do mundo, é a China. Antes era os Estados Unidos, a China estava em quarto, e depois desta mudança, porque as pessoas tiveram tempo, vão viajar mais, e eu acho que esse argumento vai valer também para a semana de 3 dias. Imaginar na Europa, fim de semana de 3 dias, ou é de 4 horas, mas há sempre um lapso. Não, eu fico pelos 4. Mas o fim de semana de 3 dias, imaginar onde é que vão os turistas alemães e franceses que vêm passar o fim de semana, vão ficar aqui mais um dia, os hotéis estão cheios, é no fim de semana. Portanto, eu acho que vai contribuir para este reequilíbrio de forças. À partida, isto respondendo na mudança em Portugal das 44 para as 48, para as 40 horas, em 96, há estudos em economia comparando empresas em setores que tinham mais afetados e menos afetados, e verificaram que o salário por hora aumenta imediatamente, porque não há corte de salário e, portanto, traduz-se num aumento do salário horário. E depois o que eu digo é que vai criar as condições, mas isso é muito mais difícil de medir, porque depois, em termos agregados na economia, há muitas outras coisas que se passam. Portanto, o que se pode dizer com um efeito causal é que nas empresas, comparando as que foram afetadas e não foram afetadas, o salário por hora aumentou muito mais nas empresas afetadas. Agora, são muitas perguntas, mas em concreto, sim, a semana concentrada existe. A semana de 4 dias, por enquanto, é uma prática de gestão. Portanto, de baixo para cima, empresas. E neste sentido, é quase, não é um direito, é um contrato. É uma espécie de contrato implícito da gestão e dos trabalhadores. É assim que tem sido implementado, de vamos fazer isto trabalhar, vão manter o salário, trabalham menos, mas entregam a produção total. Portanto, é uma chamada regra do 100-80-100. Trabalha-se 80%, recebe 100%, mas desde que vocês produzam. E o que acontece é uma mudança dentro da empresa em que todos trabalham e os trabalhadores participam, e participam ativamente, porque veem o benefício. E eu acho que é esse o grande, como prática de gestão, e estes pilotos que têm existido, é assim que funciona exatamente, porque se é para mudar, mas mudar, o que é que eu vou ganhar? Vai ser ainda mais trabalho, tenho que fazer o que tenho que fazer, ainda pensar como é que vamos mudar. Mas se há essa luz ao fundo do túnel, que é um outro dia de descanso, põe toda a gente dentro da empresa a funcionar. E eu acho que isso também se pode passar ao nível de Portugal, é isso que eu defendo. Mas, lá está, em termos legislativos, a semana concentrada existe, o part-time existe. Na Holanda é 50% de pessoas que trabalham em part-time. Qual é a diferença? Em Portugal é muito pouco. Há o dinheiro, mas também há a autonomia. Na Holanda, qualquer pessoa que queira trabalhar a tempo parcial vai à empresa e a empresa tem de aceitar. Aqui, tal como a semana concentrada, é por mútuo acordo. E isso põe logo um obstáculo. Isso seria uma possível mudança laboral, de dar a iniciativa ao trabalhador e a empresa ter de aceder. Se for por salários baixos, então não vai haver aumento, mas eu acho que muitas vezes pode haver... ninguém quer pedir, porque os patrões não vão deixar. Nas escolas, eu acho que não sei se... Podia passar à Sofia. Não, porque nada, depois também... Ninguém é muito breve. Das escolas,
Portanto, existe sempre esta dualidade que existiu na passagem dos 6 para os 5, que é de baixo para cima, são das empresas ou vem do Estado. E a Sofia falou da importância de ser mais de baixo para cima, enquanto de baixo para cima não é direito, é um contrato e, portanto, implica esta mudança de processo e de organização. De cima para baixo pode ser vista como um direito e, portanto, passar simplesmente a trabalhar menos um dia e fazer o que fazíamos antes, igual, mas menos um dia, estamos mais felizes e, portanto, perde-se essa oportunidade de renovação, de reorganização. Mas porquê é que eu defendo que deve vir de cima para baixo? É porque a maior parte dos benefícios económicos que eu vejo e que eu falo no livro não são diretamente para as empresas, ou para os trabalhadores, são os benefícios mais amplos para a economia. Quando uma empresa passa a trabalhar 4 dias, não está a antecipar que os trabalhadores vão mais aos restaurantes, ou que se calhar um deles é um Henry Ford e vai ter tempo para criar uma nova empresa e a inovação do futuro. E também os próprios efeitos no mercado de trabalho. E são o facto de da maior parte dos benefícios não serem não virem diretamente aos trabalhadores e às empresas que acho que eventualmente tem de vir de cima. Agora, não pode ser, não é em 3 meses, é um processo longo, tem de haver os pilotos, as experiências, tem de haver assim uma força, mas a partir de os acordos coletiva de setores podem ser importantes, mas eventualmente, tal como foi de 6 para 5, tem de vir, porque as empresas, foi como o trabalho híbrido ou remoto. O teletrabalho já existia antes, economistas muito reputados de Stanford tinham estudado e diziam aumenta a produtividade, mas onde é que isso estava? Nenhuma empresa aplicava. Portanto, a ideia que as empresas vão adotar todas as melhores práticas eventualmente vai ter de vir do Estado, mas eu acho que ainda não é agora. E, de facto, a discussão pública nos 3 minutos da televisão não dá para explicar, e então é sempre um debate muito superficial. Uma nota rápida a propósito do que se falou do consumo. Eu, como vos disse, acompanho mais de perto a questão dos centros comerciais e nós sabemos que é sempre um assunto polémico em Portugal. O que a pandemia nos mostrou foi que eles podem estar fechados e de facto ninguém morre, não é? E as pessoas conseguem reorganizar os seus tempos de consumo, nomeadamente abastecimento alimentar, etc., de outra forma. E eu acho que para este debate nós temos de estar particularmente atentos à questão das plataformas digitais, não é? Não só do ponto de vista do trabalho, mas do consumo, porque como nós sabemos há vários perfis de plataformas digitais e de facto a utilização dessas plataformas, quer ao nível do consumo, quer ao nível do trabalho, ou seja, eu vou procurar trabalho em plataformas digitais, eu vou consumir através de plataformas digitais, vou encomendar a minha roupa, vou encomendar a minha alimentação, etc. Vem alterar as formas de organizar o trabalho e o próprio consumo e as nossas preferências enquanto trabalhadores e enquanto consumidores. Só a título de exemplo, eu, por exemplo, tenho uma estudante que agora está a fazer um trabalho de investigação no âmbito de mestrado sobre as plataformas digitais. E está a analisar uma plataforma em concreto, que é a Upwork, que é uma plataforma de trabalho mais qualificado. E é incrível, ela tem conduzido muitas entrevistas com utilizadores dessa plataforma e há aqui pessoas habilitadas na sala até conhecem melhor isto do que eu. É incrível, e eu não conhecia, portanto comecei a entrar nesta realidade agora, a acumulação de trabalhos, ou seja, as pessoas têm 2 e 3 trabalhos, têm um trabalho assalariado e depois inserem-se na plataforma e, portanto, o tempo de trabalho, basicamente, trabalham 7 dias na semana. De manhã, à tarde, à noite, portanto, as médias diárias são incríveis, porque depois obtêm salários baixos, pois o trabalho na plataforma é irregular e estamos a falar, de um trabalho mais qualificado. Portanto, trabalho na área de design e afins, diferente dos trabalhadores que entregam refeições, etc. Não é? Porque esse é outro universo de plataformas. E é incrível esta acumulação de trabalhos, não é? Para garantir um salário minimamente digno. E depois um outro exemplo que eu gostava de partilhar é a questão que em Portugal eu acho que foi um sucesso sob esse ponto de vista de mudança de hábitos, os sacos plásticos. Sempre um exemplo que eu gosto de partilhar a propósito, porque às vezes nós dizemos que somos muito avessos à mudança, etc. Mas o que é facto é que a questão dos sacos plásticos, a partir do momento que começaram a ser cobrados,
todos vocês têm essa experiência, imagino eu quando vão ao hipermercado fazer compras, se vão fisicamente, não é? Se não vão não têm essa experiência, mas de facto as pessoas levam os seus sacos. Portanto, o consumo de sacos plásticos nos supermercados e hipermercados diminuiu drasticamente. E portanto, isto é interessante para nós pensarmos também, por exemplo, no caso dos centros comerciais, a questão do fecho e da redução dos horários de funcionamento, até porque eu, por exemplo, quando eu entrevistei na altura muitas pessoas dos centros comerciais, e de facto o trabalho, ainda nesta estrutura mais clássica, neste paradigma clássico, o trabalho ao sábado e ao domingo é de facto muito penoso para a maioria dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores, por exemplo, que têm crianças descendentes. Portanto, isto obriga, sob o ponto de vista da organização coletiva, a mobilização, nomeadamente, eu vou falar de uma figura que é importantíssima, e hoje celebra-se o Dia Internacional dos Avós e das Avós, que são os avós e as avós para tomar conta das crianças. E, de facto, nós sabemos que em Portugal isso é uma prática recorrente, quer dizer, se não fosse essa retaguarda, porque é uma retaguarda em princípio gratuita, não é? Não temos que pagar para os nossos mães e nossos pais ficarem com os filhos. Mas é uma que se está a perder, à medida que envelhece, as mulheres têm filhos mais tarde. Exatamente. Se há, eu fiz estatística, nos anos 80, se era aos 24 anos, os avós tinham 50 quando tinham o neto, agora se tem aos 35, 36, 37, 38, os avós têm 70 anos. Ou às vezes já nem existem, já desapareceram, ou às vezes não têm força anímica para segurar essas tarefas. Exatamente, e por isso vai ser outras das mudanças estruturais que vai afetar muito Portugal, não outros países, que não têm esse suporte dos avós, mas os países do sul da Europa. Sim, sim. Vai ser um problema, lá está, por estas mudanças que... Exatamente. Pronto, era só partilhar esta nota que eu acho que é importante. É uma oportunidade também nós pensarmos, e até porque já esteve em cima da mesa, agora a propósito da pandemia, esta questão das estruturas comerciais, nomeadamente os hipermercados, os centros comerciais, que de facto nós não vamos morrer à fome. Se isto estiver fechado, não vamos morrer à fome. Chamam-se, em inglês é Blue Laws, ou seja, leis de domingo que regulam a abertura, e eu acho que estas são muito importantes também na implementação. Desta ideia da semana de 4 dias também, sim, não é? Porque a questão é, será que vai-se perder a economia, não é? Se as pessoas vão deixar de ir, ou se vão mudar para outro dia? E acho que ficamos por aqui. Porque, aqui deste lado?